Oi, gente, aqui é a Maria Luísa. Hoje a gente vai começar as visitas aos projetos de extensão de engenharia mecânica aqui na UTF-PR. O primeiro que a gente vai visitar é a Cromo Consultoria. As meninas já estão lá dentro esperando. Então vamos lá? Então, eu estou aqui com a Ingrid e com a Ana Beatriz. Elas vão se apresentar para vocês e falar qual a função delas aqui na Cromo. Bom, o meu nome é Ingrid e atualmente eu estou no quarto período de Engenharia Mecânica e eu sou da área de presidência aqui na Cromo. Bom, meu nome é Ana e eu sou do departamento de marketing da Cromo, faço engenharia mecânica. Hoje em dia, a gente tem como propósito desenvolver projetos reais de engenharia aqui na Cromo e promover a interação mais aproximada entre os alunos do curso de Engenharia Mecânica e uma empresa júnior. A gente atua como uma empresa real, a gente é dividido por 5 departamentos atualmente, presidência, marketing, comercial, projetos e gestão de recursos. A gente tem a nossa rotina bem definida com as reuniões, a gente tem as pautas dentro de cada departamento e o desenvolvimento de projetos. Atualmente, a gente lida muito com o desenvolvimento de produtos, mas nós também temos protótipos, estudos de viabilidade que os clientes reais, pessoas físicas ou jurídicas, vêm com as ideias aqui pra gente. E nós somos a única empresa júnior do Paraná que faz o desenvolvimento de patentes de produtos. Bom, a Cromo ela existe desde 2016, esse ano vai fazer 10 anos que a Cromo é uma empresa júnior. Desde 2018 ela foi federada e no início a gente se chamava UT Júnior e éramos apenas uma empresa de engenharia mecânica. Porém, depois disso, acho que lá por 2019 a gente virou Cromo e atualmente ela tem engenharia mecânica, mecatrônica e engenharia de produção. Bom, o movimento Empresa Júnior, ele é no Brasil, ele é um movimento muito grande, assim, tanto que é o maior país que possui empresas júniores e empresas júniores são empresas que funcionam de verdade, têm um CNPJ e atendem as outras empresas ou pessoas físicas. O movimento Empresa Júnior ele tem contato com várias empresas dentro do Brasil. Então, a gente tem contato com empresas do Nordeste, do Sudeste, do Norte, do Sul. E temos eventos que a gente conhece todas essas empresas, todos nós nos juntamos, onde, inclusive, nesse ano, vai ser em Belo Horizonte, onde vai ser o evento nacional. Nos eventos, a gente tem a oportunidade de fazer essa troca a nível estadual. A gente tem os eventos do Curitiba Júnior e do Paraná Júnior. A gente conhece empresas de todos os cursos, todos os nichos. A gente tem a oportunidade também de assistir a pautas e resolver muitas das dores das nossas EJs, sendo tanto projetos quanto até a parte mais administrativa. A nível nacional, eles ocorrem também num formato semelhante, apenas com a diferença que são mais dias, e geralmente há convidados externos, e a gente também consegue fazer benches contra as EJs, que consiste em ter uma temática específica e conversar com a galera dessa empresa que, por exemplo, já está mais desenvolvida num assunto específico, para que eles possam ajudar a gente a implementar um novo sistema que ajude a nossa empresa. Bom, eu entrei na Cromo no primeiro período e eu já fiz parte de diversos departamentos. Como destaque, eu já fui gerente de pessoas, então eu estava ali à frente do nosso processo seletivo do ano de 2025. Atualmente eu estou no departamento de presidência e a gente lida muito com a visão externa da Cromo, então é o contato direto da nossa empresa com a universidade, com os outros projetos, com os coordenadores, outras EJs também, e a gente busca promover muito de implementar os nossos valores, os nossos membros, e também promover a vivência empresarial, de modo que fique ali equilibrado, porque todos somos universitários, então, de modo que fique bom, com todo mundo. Bom, eu entrei na Cromo em 2025/2. Bom, eu entrei no departamento de projetos e no departamento de marketing. Atualmente eu só estou em marketing e acho que eu posso falar muito mais desse departamento, porque é o que eu participo há maior tempo, então... Marketing é um departamento que a gente lida muito com mídias sociais. A gente também lida temos a fronte de anúncios, que lida com o Google Ads, onde a gente vê como está sendo o nosso alcance com nossos anúncios. Também temos no marketing a parte de endomarketing. Então
marketing mais voltado para a empresa. Então, a gente às vezes até organiza alguns eventos dentro da empresa, alguns brindes, camisetas, enfim. Esse é um projeto de protótipo de maca hospitalar. Em 2021, a Cromo desenvolveu o descritivo desse projeto. E em 2023, esse mesmo cliente retornou e agora gostaria de ver o projeto em modelo para que ele tivesse uma melhor noção de como iria se adequar numa situação real. Então, basicamente, a maca visa facilitar a vida de clínicas hospitalares. Então, ela mede oxigenação do sangue, batimentos cardíacos e o peso do paciente, de forma que ele não precisa ser removido da maca num sistema de sensores, a fim de já saber, através do peso e das outras informações, uma forma mais assertiva de onde está o dano do paciente acamado, e dessa forma, como ele não vai ser retirado da maca, não há risco dele se machucar nesse processo ou que de alguma forma afete no tratamento. Oi, gente, eu tô aqui no Fórmula da UTFPR, vou falar com a Carol, ela participa aqui do projeto. Atualmente ela faz química, mas ela tá no processo de mudar para engenharia mecânica, porque ela já tem bastante experiência na área. Então ela vai explicar um pouquinho do projeto hoje pra gente. Fórmula é um projeto de extensão no qual a gente constrói um protótipo de carro de Fórmula 1, inteiramente construído pelos alunos. Nosso projeto ele existe desde 2016, esse ano a gente completa 10 anos de projeto de extensão do Fórmula. A gente participa atualmente de competições nacionais, atualmente em Tatuí, interior de São Paulo, na pista de testes da Ford. Muitos dos conteúdos que se correlacionam aqui com o Fórmula são muito de simulação, então Maxol, Maxflu, parte de térmicas também, materiais metálicos também estão dentro aqui, materiais poliméricos também. A gente tem muito componente laminado em fibra de carbono e fibra de vidro. Então, a parte de materiais ela é bem forte aqui dentro da equipe também. A gente solda o nosso próprio chassi, além de outros componentes, então a soldagem também está presente aqui. Atualmente, a gente tem um membro da nossa equipe que pode usar um torno que a gente tem aqui no nosso laboratório, então a gente também tem usinagem dentro aqui e também tem a fresa. Dentro da nossa equipe, a gente também tem nossos subsistemas administrativos, a gente tem a parte do financeiro, gestão de pessoas e marketing. Além disso, a própria capitania, combinada com o capitão, vice-capitã e gerente de projetos, a gente também faz a parte da própria gestão do nosso projeto. Então, eu estou criado todo um escopo, são feitas reuniões com todos os nossos gerentes de todos os subsistemas do nosso carro, para que a gente possa ter um cronograma de fabricação e de testes do nosso carro. Todo ano a gente fabrica um novo chassi, um novo carro, basicamente. O nosso motor não muda, mas o chassi muda, por regulamento da prova da competição da SAI. Então, dentro da SAI, a gente tem provas de design para justificar as escolhas do projeto. A gente tem prova de custos, justificando custos do projeto. A gente tem uma prova de business, uma prova de modelo de negócios. Tem a prova do real case, que seria pegar um componente do carro e produzir ele em larga escala. Separado disso, a gente também tem as provas dinâmicas. Então, a gente tem uma prova de aceleração, skid pad, que é basicamente fazer um 8, enduro e autocross. Toda a modelagem do carro foi a gente que fez e mandou para fornecedor ou para patrocinadores que a gente tem. A gente tem poucas peças que são compradas de outros carros, né? Então, nosso cubo de roda foi a gente quem fez mesmo, ele. E mandou fazer, né, na verdade. A pinça é sim comercial, os cilindro-mestres são comerciais, os amortecedores também. Mas são algumas das poucas peças que foram fabricadas, que não foram fabricadas, aliás. Isso aqui é fibra de vidro. Isso aqui também é uma fibra de vidro com núcleo de Divinycell. Aqui é fibra de carbono, nosso painel. Por regulamento da SAI, a gente tem que ter alguns componentes que são homologados pela FIA. Então, por exemplo, nosso cinto de segurança é homologado pela FIA. Essa espuma, por incrível que pareça, ela é homologada pela FIA. Todos os equipamentos dos nossos pilotos são homologados também pela FIA, por motivos de segurança. Bom, agora eu tô aqui com o pessoal do Protium, eu tô com o Lorenzo e a Jéssica. Eles vão mostrar pra gente um pouquinho mais sobre o projeto dele. Meu nome é Jéssica, eu sou do curso de Engenharia de Produção e dentro do Protium eu participo do sub de Administração e Marketing. Então, no Protium nós somos uma equipe de competição aqui da UTFPR e é uma equipe multidisciplinar, tem gente de todas as matérias, de todos os cursos. E nós competimos na H2 Challenge, que é uma competição a nível nacional pela SAI Brasil.
E o Lorenzo vai explicar um pouquinho qual que é a diferença da nossa equipe para as demais que existem aqui na UTF. Tudo bem, gurizada? Eu sou o Lorenzo, eu sou capitão do Protion. Então, como a Jéssica falou, a gente compete no H2 Challenge. A gente compete junto com a equipe do Fórmula aqui da UTF-PR. E o diferencial do nosso projeto é principalmente... A gente faz um carro de Fórmula também, como vocês podem ver. A gente poderia optar pela competição por fazer um carro de Baja também, mas a gente acabou optando por um de Fórmula em função que a competição ela vai se formar completamente só Fórmula a partir de 2027. E para a gente faz mais sentido porque a competição sempre foi no cartódromo lá com eles, então não tinha os obstáculos que o Baja tem. Mas o principal diferencial para o nosso, tanto do Baja quanto do Fórmula, é que eles são motores a combustão. Existe o Fórmula elétrico também. O nosso, ele é um Fórmula híbrido, que ele é elétrico, ele tem um motor elétrico, a gente utiliza baterias, um acumulador, mas a gente tem uma célula a hidrogênio, que esse é o nosso principal diferencial. De um lado da célula vai entrar oxigênio, do outro vai entrar hidrogênio, ambos gases, e daí eles vão reagir formando energia e, diferentemente dos outros, não vai poluir o meio ambiente. A única emissão vai ser de água. Então, é uma opção extremamente sustentável. Então, além disso, por que existe um Fórmula, por exemplo, elétrico e outro a hidrogênio? Então, a gente tem todas as vantagens do carro elétrico, com a principal diferença que um carro elétrico, se tu for analisar todo o ciclo de vida, ele pode até não soltar emissões, mas para tu conseguir as baterias, ele é bem complicado. O carro a hidrogênio ele é feito com materiais nobres. Existe o arco-íris de hidrogênio, então a gente utiliza o hidrogênio verde também, que é um hidrogênio que não polui nada, ele é retirado a partir da eletrólise da água. E existe o hidrogênio o cinza, que tem emissões, o turquesa, que não tem emissões, são ambos de fontes fósseis, mas no turquesa ele é capturado. E a gente opta, a competição opta, na verdade, mas a gente optaria também pelo verde, porque a proposta é realmente a sustentabilidade. Então, no geral, um carro a hidrogênio ele é muito mais sustentável do que um elétrico. A nossa equipe ela é dividida em subsistemas. São 6 subsistemas no total. ADM Marketing, Estruturas e Aerodinâmica, Elétrica e Eletrônica, Suspensão, Freio e Powertrain. E a gente também tem as gerências que cuidam de tudo. Como funciona a ADM Marketing, que é o subsistema que eu participo? Em ADM Marketing, a gente tem essa junção da administração e do marketing. O marketing ele é responsável por como a nossa marca, como o Protion, ele é visto. Tanto com os nossos patrocinadores, tanto dentro da UTF ou com os nossos membros também. A parte da administração, nós juntamos de uma maneira geral todos os outros subsistemas e trabalhamos lado a lado com a gerência. Então, a gente consegue cuidar também da logística, dos processos que acontecem dentro do projeto, cuidamos da parte de economia, de todos os gastos que tem, a gente consegue gerenciar ajudando com KPIs e outras coisas, e também na gestão de pessoas, preocupando com os nossos membros e como que acontecem as relações dentro do Protion. Em estruturas aerodinâmicas, a gente tem um grande exemplo aqui, que é o nosso chassi, que chegou recentemente para a gente. Então, essa é uma parte do projeto que ela é responsável por toda a estrutura em geral do carro, então ela conversa muito com os outros subsistemas para que tudo aconteça de uma maneira em harmonia, né? Em elétrica e eletrônica, a gente tem a grande questão que o nosso carro, ele funciona por meio de uma célula a hidrogênio. Então ela é a junção dessa parte elétrica com a célula a hidrogênio. O tipo da nossa célula a hidrogênio é a PEM. Então a grande diferença dela para uma célula automotiva para a nossa, que é uma célula estacionária, é que essa parte de todo o controle dessa célula é feita pra gente. Então, a competição, ela doa essa célula e a parte de elétrica e eletrônica cuida para como vai funcionar todo esse controle da célula a hidrogênio que move o nosso carro. E um subsistema muito importante pra gente é o freio, né? Porque se o carro anda, ele também precisa parar. Então, a gente tem essa junção da parte hidráulica com a ergonomia da parte do cockpit, que esse pedal ele é ajustável, né, para diferentes tamanhos de piloto, e a parte hidráulica que a gente aprende na faculdade e vai mexer com essa questão das rodas e realmente fazer essa frenagem do carro. Em suspensão, eles são os principais responsáveis por toda a dinâmica veicular do carro. Como o carro vai responder, como ele vai funcionar nas curvas. Então é um outro subsistema muito importante pra gente. E por último, mas não menos importante, nós temos o Powertrain, que é responsável por fazer o nosso carro andar, levar essa energia até as rodas. Então, a gente é uma equipe nova. Na última competição, a gente tinha acabado de ser criado, digamos assim. Então, a gente foi para a competição para conhecer ela um pouco melhor. Esse ano, a gente vai estar entrando como equipe novata. Então, na nossa competição, tem tanto equipe novata como equipe sênior.
As equipes novatas, elas entram somente como provas de design. As equipes sêniores, daí o carro, a intenção já é ele estar correndo e ter provas dinâmicas. A gente está bem encaminhado já no projeto. A competição hoje é daqui a 69 dias. Ela acontece em 2026, entre os dias 28 de julho e 2 de agosto. E até a competição ali, a gente vai estar fazendo todo o treinamento de apresentação para ver como que a gente vai se sair lá dentro. Então, com isso a gente conta muito com a ajuda de outras equipes, de professores, que tem muito mais experiência do que a gente, já que a gente é novato. Então é algo que é bem legal de ver da competição dos outros projetos que da universidade, essa colaboração. Esse chassi está aqui porque a competição é só design, mas é importante que a gente tenha um chassi porque é uma das pontuações, a gente vai utilizar um chassi por uma série de questões, então tem questões que já foi validado, daí o foco fica só na parte de hidrogênio, do powertrain, elétrica e eletrônica, que é o diferencial da competição da nossa. Então é uma área que a gente pode focar. Daí também tem uma questão de sustentabilidade, a gente está reutilizando um chassi. Então esse chassi aqui, ele é de uma equipe elétrica, então, como a gente tinha comentado, é bem similar com o carro elétrico. O cofre do motor, principalmente, ele é bem maior, o que vai facilitar muito para a gente colocar o cilindro de hidrogênio, as baterias aqui dentro. Se fosse um carro a combustão, não ia caber, a gente ia ter que fazer um side pod do lado, que ia prejudicar um pouco a questão de dinâmica veicular do veículo. Então foi muito bom essa conversa que a gente teve com a Minerva. Algo que a gente foca bastante, que a gente comentou, questões de datas, né? Questão do gerenciamento de projeto. Então o engenheiro não é só aquele cara que faz continha, a questão de gestão é extremamente importante para um engenheiro. Então ali cada subsistema tem um gerente, quem coordena todos eles é o gerente de projetos, e quem faz a gestão geral do projeto, tanto internamente como externamente, é a capitania, que no caso sou eu e temos um vice-capitão também. Bem, a gente é uma equipe universitária, então a intenção é desenvolver os estudantes, aprender, colocar em prática o que eles aprendem na sala de aula. Então, dando um exemplo aqui brevemente, questão de estruturas, vai usar muito mecânica dos sólidos, ciências dos materiais, um pouco para todos. Então, saber quais componentes, quais materiais vão ser os melhores aqui para o projeto, como a estrutura do carro vai se comportar. Questões de soldagem, muito importante também para o projeto. Tá, então, aqui a gente tem um torno aqui do lado, então questão de usinagem, qual velocidade de corte que vai utilizar, o acabamento como que vai ficar, qual ferramenta que vai utilizar para diferentes tipos de materiais. Então, diversas coisas. Como a gente falou antes, suspensão também, então questões de dinâmica veicular são extremamente relevantes, pneumática também. Então é uma oportunidade bem legal de colocar aprendizados teóricos em prática. Desenho auxiliado ao computador é um que a gente percebe também que testando a gente erra bastante. Então a gente brinca que não é porque encaixou no computador que vai encaixar na vida real. Então todas essas adaptações são extremamente importantes para um engenheiro ali em formação.